Eu quero convidar os irmãos a nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6. E nós vamos ler a palavra de Deus para uma reflexão sobre esse personagem tão referencial, que é Gideão, que os irmãos conhecem bem a história de Gideão. É um personagem que aparece na história da Bíblia, e quando a gente vai para a vida de Gideão, olhar a história da vida de Gideão, a gente tem que glorificar muito o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele faz nas nossas vidas, mesmo nós não merecemos que Ele faça. E algumas vezes a gente olha para a gente e sabe que não é a gente, mas Deus aponta o dedo e vai ser com você, e não tem jeito, vai ser com você mesmo. Então, assim, esse é um personagem muito especial dentro da história do Antigo Testamento. Um dos juízes, não é? Um período em que Israel havia saído do Egito e conseguiu chegar na Terra Prometida, e eles passam ali um período de uns 300 anos, antes que eles tivessem um rei. Eles têm juízes que administram o convívio deles. E entre esses juízes a gente vai encontrar Gideão. E eu quero ler o livro de Gideão, do capítulo 1. Eu não vou ler tudo, que ele é tão grande, né? Mas vamos ler aí pelo menos até o versículo... Vamos ler alternadamente, né? Vamos ler até o versículo de número 15, de 1 a 15. Depois a gente lê mais alguns para frente, para a gente aproveitar. A Dani vai projetar, Dani? Juízes 6, de 1 a 15. Juízes 6, de 1 a 15. Mesmo ela projetando ali, irmãos, eu vou fazendo a leitura aqui na Bíblia, os irmãos podem acompanhar ali pela projeção que ela pôs. Diz assim, Juízes 6, de 1 a 15. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis, no versículo 2, né? Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos que habitavam ali a região a leste deles vinham e invadiam aquilo que eles plantavam e acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para destruí-la, para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu. E empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Antes de continuar, Dani, dá só uma paradinha aí. Veja como começa, não é? O versículo 1 do capítulo. Só lembrando, começa assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. E aqui a gente está num texto que, quando Deus entrega os israelitas nas mãos dos midianitas, nas mãos dos seus inimigos, porque eles estavam fazendo o que era contrário à vontade de Deus, estavam caminhando num caminho contrário ao propósito de Deus, Deus coloca eles, Deus tira a proteção, Deus tira o cuidado, e Deus coloca eles assim à mercê dos ataques dos midianitas, dos amalequitas. Mas lá no versículo 6 vai dizer assim: por causa dos midianitas,
Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eles se afastaram de Deus, e quando se afasta de Deus, isso aqui tem que ficar bem claro na nossa mente. Quando o homem se afasta de Deus, ele dá as costas para Deus. Não é Deus que dá as costas para ele, é ele que dá as costas para Deus. Ele não olha mais para Deus, endurece a sua cerviz. Ele agora está olhando para o seu próprio caminho, o caminho que ele constrói. Deus não pode fazer nada por esse homem, porque esse homem deu as costas para Deus. Mas quando eles percebem que a miséria foi tanta, diz o texto que eles voltam para Deus. É eles que se voltam para Deus e pedem socorro ao Senhor. Vamos para o versículo 7 continuar. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, versículo 8, e ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me ouviram. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Abiesrita, Joás, Gideão, filho de Joás, estavam lá, malhando trigo em um tanque de pisar uvas, que é o lagar. Preste atenção nisso. Eles estão com medo dos midianitas, se escondendo. Está todo mundo se escondendo. E eles estão agora escondidos, eles estão malhando trigo em um lagar, que era um tanque de pisar uvas, escondido lá. Como não era tempo de colher uvas, esse lugar que eles estão é um lugar que certamente a plantação que tem é a plantação do trigo, e os midianitas certamente vão procurar onde eles batem o trigo, e não onde eles pisam a uva. Estrategicamente, Gideão, ele pega o trigo e vai para o lugar onde pisa a uva, porque é uma área que certamente os midianitas não iriam procurar. Não era época de uva, era época de colher trigo. E eles então vão para o campo onde certamente se imaginou que eles iriam encontrar os israelitas malhando trigo. Mas Gideão estrategicamente vai para onde pisa a uva, e ele está lá pisando trigo no lugar de prensar uva para esconder dos midianitas. Continua. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, varão valoroso. Tem uma versão que diz isso, ali diz varão guerreiro. Pode continuar, o 13. Gideão disse: Senhor, se o Senhor está conosco, na outra versão, se o Senhor está comigo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão as maravilhas que nossos pais contaram, quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse, aquele anjo que apareceu ali, e isso é uma teofonia. A teologia, ela apresenta esse anjo como sendo o próprio Cristo, que ainda não está encarnado, se manifestando no Antigo Testamento. Esse anjo, entre aspas, seria uma manifestação do Cristo. E é possível, não que Cristo seja um anjo, mas na narrativa se escreve um anjo porque é um ser angelical, é um ser que não é um ser humano. Por isso escreve ou descreve essa figura como um anjo. Mas é possível que essa manifestação seja o próprio Jesus, porque Jesus ele é eterno, Jesus sempre existiu. Jesus não passa a existir no ventre de Maria. Jesus não vai aparecer no ventre de Maria, não. Jesus, como a segunda pessoa da triunidade divina, porque lá nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus já existe na eternidade.
Então o Senhor se voltou para Gideão e disse: com a força que você tem, você irá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? E Gideão respondeu: ah, Senhor, como eu vou poder fazer isso? A minha família é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor lá na minha família. Vamos parar a leitura por aí, os irmãos poderão depois acompanhar essa leitura. Ela é extremamente interessante para que os irmãos possam guardar em seus corações essas histórias do Antigo Testamento. Elas são, obrigado, Gilberto, elas são importantes para nós lermos, para nós entendermos aquilo que fica para nós de lição desse tempo passado, das histórias contadas na Bíblia Sagrada a respeito dos homens que viveram aquele tempo. E esse é um tempo que data aí quase 1000 anos antes de Jesus nascer, ou de Jesus encarnar, de Jesus se manifestar no ventre de Maria. É uma história muito antiga. Israel havia saído lá do Egito, está na terra que Deus promete, e Deus levanta homens para que por meio desses homens ele possa dar direção para aquele povo, porque o povo de Deus, ele necessita de direção, ele necessita de líder, para que esses líderes eles conduzam esse povo. O grande problema é que muitas vezes, irmãos, nós não queremos ouvir os líderes, nós não queremos ouvir as pessoas que nos lideram, e nem queremos acreditar que é Deus que coloca essas pessoas lá, porque muitas vezes nós olhamos para estas pessoas e as enxergamos como pessoas tão comuns como nós, e de fato elas são, mas são pessoas que Deus levanta para conduzir o seu povo. Durante toda a história aconteceu assim, e não é diferente esse período. Israel havia dado as costas para Deus, entrando na terra que o Senhor prometeu. Ali haviam altares a outros deuses dos povos que ali moravam. Eles foram tomando aquele território, eles foram invadindo aquele território, como imigrantes foram ocupando espaço naquele território. E ao mesmo tempo em que ali eles entravam, para os irmãos entenderem como é que isso funciona, não nessa mesma proporção, porque dentro da geografia bíblica, esse território pertencia já, desde Abraão, à família de Abraão. Só que quando Abraão sai, ele dá uma volta e Deus encaminha ele para lá. Toda a história vai acontecer ali. Mas para os irmãos entenderem um pouquinho como está acontecendo, agora mesmo nós, ao vir para cá, estava passando o jogo da Argentina e da Espanha, que a Espanha ganhou de 1-0, né? E se os irmãos observarem, esses dias da Copa aí foi falado isso, a Argentina não tem um jogador negro, ou afro, é o que se usa. E a Espanha, como a França, é um time assim, embora europeu, é um time que mais contém jogadores afros, jogadores negros. Há uma história contada aí de que a Argentina ela foi embranquecendo a sua população, né? Os negros que lá haviam desde a libertação dos escravos, eles foram colocados nos quartéis para ir para os combates, para que eles pudessem morrer e aquela geração ali ela fosse sendo transformada em uma geração branca. A história que estão contando aí nas redes sociais, acho que você ouviu isso, não só eu ouvi isso, você ouviu isso. Isso gerou até antipatia em alguns que passaram a não querer mais torcer para a Argentina, né? Porque a Argentina é racista, não sei o quê, eles fazem gesto de macaco, os irmãos veem isso aí, fazem mesmo, não é? Mas a Europa hoje, ela é tomada assim, por afrodescendentes, e vão ali para a França, que vão ali para a Inglaterra, não é? Para Roma, para a Itália, e muçulmanos. Então, eles entram e tomam, e é mais ou menos isso que Israel faz. Ele entra num território e ele vai viver naquele território. E nos diz o texto da palavra de Deus que, vivendo ali, eles começaram a praticar os cultos dos homens que lá habitavam, adorando a Baal, adorando outros deuses, e isso entristeceu o coração de Deus. Porque quando você vira as costas para Deus e passa a fazer as coisas que desagradam a Deus,
e essas coisas estão reveladas no mandamento de Deus, você está dando as costas para Deus. E é isso que eles fizeram, deram as costas para Deus. E diz a Bíblia que Deus, então, uma vez que eles... Renan, fica em pé, por favor. Uma péssima comparação, né? Eu e Renan, um aqui é Deus. Imagina quem seja o Deus aí. Imagina você, eu não sei quem você vai escolher aqui. Mas vamos lá. Mas quando um vira as costas para o outro, ele está caminhando à sua mercê. Pode sentar, Renan, obrigado. É ele que deu as costas para Deus, é o homem que deu as costas para Deus. E Deus permitiu que esse homem, ele ficasse agora à mercê da sua sorte. E entregue a sua sorte, e ele vai sofrer nas mãos dos moradores daquele lugar, que começaram a fazer as coisas mais covardes contra eles. Eles não conseguiam mais ter comida, eles não conseguiam mais ter o leite, eles não conseguiam mais ter a sua plantação, o seu recurso de sobrevivência, porque tudo que eles cobravam, tudo que eles plantavam, os amalequitas, os midianitas, gibeonitas, eles entravam na área da plantação dos israelitas, iam arrancando tudo, iam tomando tudo. Vocês ficam falando aí, miliciano já existe há muito tempo, viu? Entra e toma a propriedade. E eles tomavam. E a coisa era tão terrível, você vai ler aí em Juízes no capítulo 6, que isso era tão terrível, lá no versículo de número 3, que eles saqueavam. Eles não deixavam nada. E os israelitas ficavam assim, numa situação delicada, a ponto de que começaram a viver na miséria, na pobreza, não tinham mais como sobreviver. Porque quando se dá as costas para Deus e procura viver por sua própria vontade, você põe sua vida em risco. Ainda que algumas vezes você tenha até condições financeiras, mas o estado de miséria espiritual que a pessoa experimenta traz muita tragédia para a vida dele. E diz a Bíblia então que aí eles lembraram de Deus. Eles voltaram para Deus e começaram a clamar o socorro do Senhor. E o Senhor ouve quando nós clamamos a Ele. E o Senhor vai em quem? O Senhor vai no cara que é filho de um juiz, para fazer dele um juiz para libertar o povo. Aquele que vai ajudar o povo, que é Gideão, filho de Joás. E nos diz a Bíblia, meus irmãos, que Deus encontra Gideão malhando trigo no lugar de pisar uvas. Eu já disse aqui que era uma estratégia dele. O homem, na sua sobrevivência, ele precisa de ter estratégia. Mas ele está ali escondido. Gideão não era um herói destemido. Ele era um homem comum, que havia sido paralisado pelo medo de tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar. E o anjo então aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Está aí no versículo 12. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão, então, nessa hora, ele olha para si, ele olha para dentro dele, ele olha para a sua família, e ele entende que ele é de uma família pequena e na família ele é o menor. Ele olha para a sua situação e nos diz a palavra de Deus que a história de Gideão não é sobre a evolução da autoconfiança, mas sim sobre o amadurecimento na fé, a capacidade de confiar naquilo que Deus é capaz de fazer. E veja que ele diz assim: Senhor, se o Senhor é conosco, por que essas coisas estão acontecendo? Por que estão vindo sobre nós? Está aí no versículo 13 do capítulo 6. Gideão apresenta uma lista de justificativas para não acreditar naquilo que Deus estava falando com ele. Veja bem, ele olha para o passado e ele pergunta: onde estão as maravilhas que os nossos pais falaram que o Senhor fez? Ele sabia o passado e ele olha para trás. Onde estão as maravilhas desse Deus que nossos pais falaram que ele era capaz de fazer? Olha como nós estamos. Ele olha para aquele momento e diz assim: o Senhor nos desamparou. Nós estamos agora, se o Senhor é o Deus dos nossos pais, e os nossos pais falaram tantas coisas do Senhor, falaram até que o Senhor tirou Israel do Egito, que o Senhor abriu o mar, que eles passaram pelo mar. Nossos pais contaram isso e agora o Senhor nos desamparou. Se é o Senhor que fez isso,
nós estamos jogados agora às traças. E ele olha para dentro de si e diz assim: a minha família é mais pobre e eu sou o menor na casa do meu pai. Como que o Senhor vai fazer isso através de mim? Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para a nossa vida e nós focamos na nossa incapacidade. E nós dizemos: eu não tenho como, eu não tenho recurso, eu sou pequeno, eu não tenho condições de fazer isso. Mas eu quero advertir os irmãos de que a fé que deve nascer em nosso coração, ela não se baseia em quem nós somos, mas em quem Deus é. A fé precisa estar alicerçada nele. A fé precisa estar firmada nele. Deus não escolheu Gideão porque ele era importante naquele lugar, ou por quem ele era naquele lugar. Não. Mas Deus escolheu ele porque Deus queria, através dele, manifestar o seu poder naquele lugar. Para Deus manifestar o seu poder, ele precisa apenas de alguém que tenha um coração que pare de dar desculpas e se abra para receber o propósito e a vontade de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. É preciso que seja menos de nós e mais de Deus. Quando Gideão aceita o convite de Deus, e aí a história continua, eu não li para ganharmos tempo, mas os irmãos conhecem a história. Ele vai reunir 32 mil homens para lutar contra os midianitas. Mas a história vai nos dizer que Deus olha para aquilo e diz assim, capítulo 7 de Juízes, pode colocar, Dani? Capítulo 7 de Juízes, versículo 2. Gideão, tem gente demais com você. Como que o povo vai crer que sou eu se vocês vencerem com tanta gente? Não é a quantidade, para Deus não é o que importa. E Deus disse assim: tem muita gente nesse exército que você arrumou, não vai dar. Se você vencer, se eu te der a vitória com essa multidão, vocês vão se gabar, vocês vão se engrandecer, vocês vão achar que são vocês. Deus aqui nos mostra duas peneiras interessantes. A primeira peneira é a peneira de que se alguém está com medo, deve sair dali do meio. Deus diz para Gideão: olha, a peleja vai ser dura, e mostra para esse povo que não vai ser fácil, mas se alguém tem medo, que volte agora. E diz a Bíblia que nessa proposta, 22 mil pessoas, elas foram embora. De 32 mil, então, ficaram 10 mil. Depois o Senhor dá uma estratégia para Gideão: ainda tem muito. Se é eu que vou fazer, não pode ter essa quantidade de gente. Manda esse povo beber água. Vocês estão numa guerra. E observa quem vai beber água direito. Porque quem deitar para beber água e lamber a água, está fora. Porque o soldado na guerra, ele tem que beber água, mas está sempre atento. Se deitar e tira. Mas aquele que abaixar com a arma na mão e pegar água e beber e tiver vigilante, é esse que eu quero usar. E diz a palavra de Deus que daqueles 10 mil que ficaram, restaram apenas 300 homens. Veja que diminuição drástica que Deus faz. Porque o que Deus queria mostrar é que não eram os homens, não era o poder bélico, não era a capacidade do exército de Israel, não era. E por que Deus reduziu o exército? O próprio texto do capítulo 7, no versículo 2, mostra isso. Para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Não foi a mão que livrou, a mão do homem, mas foi a mão forte de Deus. A fé de Gideão foi provada no extremo aqui. Ele teve que colocar em seu coração que apenas 300 homens seriam capazes de vencer um exército de 135 mil inimigos. 300 para lutar contra 135 mil. Sabe, irmãos, às vezes Deus reduz os nossos recursos, limita a nossa capacidade, mostra para nós que as coisas não são como a gente gostaria que fosse. Às vezes,
Deus permite que as portas se fecham. Às vezes Deus diminui a nossa potencialidade, o nosso exército humano, para que a gente fique extremamente dependentes dele, porque ele quer que a gente dependa dele. E quando a gente olha ao redor e vê que a nossa força não pode fazer mais nada, e o que nos resta é confiar em Deus, é nessa hora que Deus entra como providência de maneira forte e mostra para você que Ele está com você, que Ele é aquele capaz de estar ao seu lado te socorrendo. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma experiência sobre isso. Eu tenho certeza que aconteceram coisas na sua vida que você olhou e disse assim, não dá mais, mas você está aqui hoje. Isso indica que deu, porque Deus te capacitou e te deu força para chegar até aqui hoje. Esse é o nosso Deus. Eu já passei por tantas lutas. O ministério pastoral, irmãos, ele é assim muito árduo, muito árduo. Eu já passei por tantas lutas. Eu enfrentei uma dificuldade uma vez com o conselho de uma igreja e foi assim, foi pancada boa, pancada boa. E eu me vi muito fragilizado. Eu não me vi mais em condições de levar aquele rebanho. Eu já não me via mais. Eu me lembro que uma reunião acabou, eu saí da reunião de cabeça baixa, pedi aos irmãos licença, despedi de todos genericamente, disse que não ia pegar na mão de ninguém e pedi que eles respeitassem a minha retirada. E eu me retirei, eu morava numa casa do lado da igreja, não já conhece essa história, né? E corri para dentro da minha casa, subi lá para cima, minha esposa viu eu subir rapidamente, fechei a porta do quarto e deitei na cama e disse assim, Senhor, para mim acabou. Não dá mais. Não tenho mais forças. Mas isso, irmãos, tem 20 anos. E eu continuo aqui. Porque o Deus que eu sirvo, quando a minha força acabou, Ele entrou com um braço forte e disse assim, sou eu que estou no comando desse negócio aí. Sou eu. Deus quer que você entenda isso. Não é o seu braço forte. Não é. O salmista, escrevendo um dos salmos, parece que é o 127 ou 27, diz que uns confiam em carro, outros em cavalos, outros em exército, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, dos exércitos do Senhor nosso Deus. O Senhor te chama a confiar nele. Por mais que você ache que não dá mais, eu quero dizer para você que Deus é o Deus das causas impossíveis. E essa é a palavra que Deus, através de Jesus, Ele deixa lá no nascimento de Jesus, né? Existe coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. E veja que o exército de 300 homens, eles usam as armas incomuns para uma vitória extraordinária. Deus não precisa de coisa grande. Deus não precisa. Ele precisa de fé, de gente que creia nele. Porque as armas desses 300 homens, elas não são armas comuns em um exército da época. Não foi preciso manchar uma espada afiada, não foi preciso carregar um escudo pesado, não foi preciso empurrar uma carruagem pesada. Não, Deus deu a Gideão uma estratégia completamente fora de qualquer padrão de guerra, de qualquer estratégia de guerra. Deus mandou Gideão juntar cântaros de barro, dentro dos cântaros, tochas acesas, dentro dos cântaros, e chifres, como trombetas para serem tocadas. E na hora da batalha, eles deveriam tocar a trombeta, quebrar os cântaros e gritar, espada do Senhor e de Gideão, e repetir, espada do Senhor e de Gideão. E aquele coral foi tão poderoso, que acredito que um coral de anjos entrou naquilo, e que quando os amalequitas ouviram aquilo, eles ficaram desesperados. Tem gente demais lá, tem gente demais lá, e a tocha de fogo que sobe, o cântaro quebra, e quando aquilo pega fogo é assustador. Olha o que está vindo contra nós. E eles saem desesperados. E aqui tem lições extraordinárias para nós, porque o cântaro quebrado somos nós, o vaso de barro que somos nós.
Enquanto o vaso estiver intacto, orgulhoso, centrado em si mesmo, a luz não vai aparecer. A tocha estava dentro do vaso e ela não aparecia, ela ficava ali dentro. Mas quando o vaso é quebrado, na nossa contrição, na nossa humilhação perante Deus, a luz de Cristo brilha através da nossa vida. Mas é preciso que a gente esteja quebrado diante do Senhor, o nosso coração contrito diante do Senhor. A tocha acesa simboliza a presença do Espírito Santo em nós. É o fogo do Espírito, é o calor do Espírito, que quando o vaso é quebrado na presença de Deus, ele explode na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor. E o som da trombeta é a proclamação da vitória pela fé. Antes mesmo de ver o resultado, nós cremos, nós profetizamos, porque cremos num Deus que faz. Meus irmãos, ao quebrarem os vasos e tocarem as trombetas, o exército inimigo entrou em desespero. Quando viram aquelas labaredas, eles entraram em pânico e eles mesmos se destruíram. Gideão não precisou desferir um único golpe de espada naquela batalha para ver o livramento acontecer. A história de Gideão, meus irmãos, ela está registrada na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, 32. E não está lá porque ela é impecável ou porque ele é o cara. Não, ele pediu sinais, ele teve dúvidas, ele teve medo, ele foi humano, mas ele está lá porque no momento decisivo ele colocou a sua fé no Senhor Deus, naquilo que Deus podia fazer. Veja que de um homem escondido num lagar de uvas, ele se tornou o libertador de uma nação. Não pela força do seu braço, não foi, mas pela sua fidelidade no Deus que o enviou. E a pergunta que cabe para nós aqui hoje: o que é que tem paralisado você? O que é que tem paralisado a sua vida hoje? O medo? O medo do amanhã? A pequenez dos seus recursos? O tamanho do exército midianita que já se levantou contra a sua casa? A sua saúde que está debilitada? As suas forças que estão fragilizadas? O que está te parando? O que está impedindo você de dar um passo de fé e buscar aquilo que Deus tem para você? Olhe para fora do lagar. Deus não está limitado pelo que você tem ou pelo que você é. Ele está procurando vasos de barro dispostos a ser quebrados para que a glória dele apareça. Então, permita que o Espírito de Deus ele trabalhe na sua vida, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Basta que você creia. Porque não é você, não é a sua força, não é a sua capacidade, é aquilo que Deus é. É aquilo que Deus é. Talvez a sua vida, em ter dado as costas para Deus, vai trazendo para você tantas derrotas. Mas hoje é hora de olhar para isso com sinceridade, de dizer: Senhor, eu quero me voltar para o Senhor. Eu quero olhar de novo para o Senhor. Eu não posso viver isso. Eu não posso. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. É muito sério. As pessoas que se afastam de Deus, elas entram num declive de vida que se torna assustador. Assustador. Eu tenho visto isso acontecer. Às vezes eu falo com a minha esposa. O pecado, a gente às vezes não consegue entender ele, mas quando ele laça uma pessoa e permite que a incredulidade entre no coração dessa pessoa, a vida dessa pessoa é uma vida de devassidão. E se manifesta de várias formas. E se não voltar para Deus, se não olhar para Deus, vai se afundando, vai caindo, vai indo para o buraco. Mas Deus hoje, Ele deseja mostrar para você, se você está no lagar, Ele deseja dizer para você: eu estou com você. Eu quero levantar você. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero fazer você um vencedor. Mas deixa que eu faça isso na sua vida. A sua força não faz. O seu braço não faz. Tem um hino no nosso cenário,
Não sei se os irmãos conhecem esse hino, né? É um hino de Martinho Lutero, né? E ele escreveu esse hino quando ele estava enfrentando a dificuldade da reforma. E ao compor esse hino, ele fala de uma incapacidade humana de trazer uma solução para o problema. Eu vou cantar uma parte desse hino, é um hino muito difícil, né? Nem vou pedir o Renan para tocar. Mas esse hino é um hino de 500 anos, escrito por Martinho Lutero, o grande reformador protestante. E o hino diz assim: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já derrotado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos que perder os filhos, bens e mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a teu reino. Esse hino foi escrito, irmãos, em meio a muita perseguição, quando a igreja romana queria matar Lutero, e ele compôs esse hino. Não é o braço do homem, é o braço forte do Senhor. Não é a sua força, é a força do Senhor. Gideão é esse exemplo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua frustração. Eu não sei. Eu não sei qual é a desculpa que você dá. Eu não sei. Eu não sei o que você olha e diz assim, é por causa disso que não dá. Eu só sei que tem um Deus que é capaz de te ajudar. Tem um Deus que é capaz de te socorrer. Tem um Deus que é capaz de entrar nessa peleja com você. E nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Nós vamos falar com Deus. Eu quero convidar você a abrir o seu coração.
se tem alguma coisa na sua vida que ainda te prende, que não te permite experimentar aquilo que Deus deseja para você, hoje é dia de libertação. Hoje é dia de você dizer: Senhor, eu estou confiando no Senhor. É o Senhor que vai fazer. É o Senhor que faz. E eu creio nisso. Vamos orar ao Senhor. Abaixa a sua cabeça. Pai, nós estamos diante do Senhor. E a tua palavra, Senhor, vem ao nosso coração, mostrando a história deste homem, Gideão, que, Deus querido, foi tão comum como um de nós aqui dentro. O ser humano que temeu, Senhor, as perseguições, que temeu, Senhor, o enfrentamento, que temeu a morte, que fugiu, Senhor, da batalha, mas que foi encontrado pelo Senhor e usado pelo Senhor para trazer libertação ao seu povo contra os midianitas. E eu quero glorificar o teu nome, porque nesta noite a gente sai daqui sabendo que não é pela nossa força, não é pela força do nosso braço, mas é por aquilo que o Senhor é capaz de fazer. E eu quero bendizer o teu nome, meu Deus. Eu quero glorificar o teu nome, porque muitos de nós aqui, Senhor, certamente se ficássemos parados olhando para nós, não estaríamos nem aqui hoje, mas certamente a mão do Senhor esteve lá, naquele dia que nós nos recolhemos, naquele dia, Senhor, que algumas pessoas foram jogadas no leito e caíram em pranto, em choro, e ficaram ali clamando o socorro do Senhor, sem força para fazer nada, mas o Senhor estendeu suas mãos e socorreu, e o Senhor hoje prova que é o Senhor que faz, e nós queremos glorificar o teu nome por isso, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que esta noite seja uma noite de libertação, que a nossa mente seja liberta para entender, é o Senhor que faz, é o Senhor que faz, e não há impossível para o Senhor, e nós estamos crendo no Senhor, na vitória do Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer por nós estamos crendo, Deus. Por isso te peço, Senhor, entra como providência nas nossas vidas, naquilo que nós necessitamos. Talvez seja uma cura de uma enfermidade grave, um câncer, e o médico já disse: acabou, mas não é a palavra final, o médico não tem a palavra final, nós continuamos crendo na palavra do Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que faz. Talvez o juiz disse: não dá mais, não vamos conseguir, mas não é a palavra final, a palavra é do Senhor, e nós estamos crendo no Senhor e naquilo que o Senhor faz. É o Senhor que faz, é o Senhor que faz. Senhor, implanta isso na mente do teu povo nesta noite, é o Senhor que faz, para ao sairmos daqui, pararmos de ter esse temor, esse medo e acreditarmos: o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor é dono da história. Por isso eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, alimenta a nossa mente com fé, o nosso coração com fé, para sairmos aqui vívidos, crendo na promessa do Senhor, e o Teu nome é de ser glorificado, em nome de Jesus, amém. Repita comigo: é o Senhor que faz. É o Senhor. Mais forte: é o Senhor que faz. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus, pode sentar, Deus abençoe. É o Senhor que faz, não tem impossível para Deus, irmão, não tem impossível para o nosso Deus, amém, queridos? Eu vou convidar o